Olá, alunos. Então, sejam bem-vindos à disciplina de PE, Introdução à Probabilidade e Estatística da UFABC, nesse quadrimestre suplementar. Nós vamos discutir hoje, nessa primeira aula, algumas diferenças entre estatística e probabilidade, né? A estatística, ela é a parte aplicada da probabilidade, digamos assim, né? A probabilidade, ela serve como um corpo matemático formal que serve de base para todas as conclusões, todos os teoremas que a gente tem em estatística, tá ok? Então vocês podem sempre pensar que estatística é uma matemática aplicada, enquanto que probabilidade é toda uma teoria formal matemática que está por trás da estatística, dando toda uma sustentação matemática, lógica, para a estatística que vai então aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, nos nossos experimentos, no nosso cotidiano e coisas do gênero, tá bom? A gente pode pensar que a estatística é a maior de todas as ciências, porque ela está inserida em todos os ramos da ciência moderna, né? Hoje em dia, dificilmente a gente faz algum tipo de ciência se não tiver algum ferramental estatístico envolvido, né? Seja na parte experimental, seja nas partes teóricas, né? Tudo envolve estatística hoje em dia. Então, vejam, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, nós jamais teremos uma vacina, né, aprovada se ela não tiver mostrado sua eficiência, sua eficácia, utilizando métodos estatísticos. Então, se você não tiver todo esse resultado estatístico dizendo que essa vacina é confiável, que essa vacina tem um efeito realmente que funciona realmente contra o vírus do Covid, jamais essa vacina será aprovada, né? Então, esse é um exemplo do alcance da estatística nos nossos dias de hoje, tá bom? Então, nós vamos começar, nesse curso, nós vamos começar com alguns métodos muito básicos de estatística, tá? Nós vamos ficar os 3 primeiros capítulos do livro do Moretin, né? Falando de estatística, tá? Só que nós vamos falar de estatística muito básica. Quem quiser um dia conseguir carreira na área de estatística, obviamente que vai ter que estudar muito mais, né? Inclusive probabilidade, que é a base matemática da estatística. Mas nesse curso o intuito é dar para vocês uma pequena noção da estatística, tá bom? Então vamos começar. Eu vou alterar aqui para uma tela que é uma tela de lousa, né? E eu vou escrever aqui nessa lousa para vocês e espero que vocês acompanhem isso daí. Então a gente pode dizer que a estatística ela é dividida em duas grandes áreas, tá? Então eu posso dizer que a estatística se divide na estatística descritiva, que é o que nós vamos estudar praticamente nessa disciplina, tá? E a estatística se divide também em estatística inferencial, tá? Essa estatística inferencial, ela é mais interessante, porque é ela que nos dá a, a, os resultados que a gente espera de métodos estatísticos, de previsões, de confiabilidade, né? Então, toda essa questão de confiabilidade, de previsões, de modelos, estão aqui, de relações entre variáveis, de relações entre fenômenos, está aqui dentro da estatística inferencial. A estatística descritiva, eu diria que ocupa 10% de toda a estatística, mas é importante a gente saber os métodos de estatística descritiva para a gente saber depois o que vai usar na estatística inferencial, tá? Porque depende muito do tipo de variável, né, da distribuição dessa variável, para a gente poder depois fazer estatística inferencial sobre essas variáveis, tá bom? Neste curso, nós vamos ficar praticamente com estatística descritiva,
Mas para não falar que eu não falei de estatística inferencial, nós vamos ter uma leve noção de estatística inferencial utilizando um dos métodos estatísticos inferenciais, que é o método Q². Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse método Q², então eu vou dar um gostinho de estatística inferencial para vocês utilizando o método Q², tá bom? Bom, então vamos começar o nosso curso com essa parte aqui de estatística, principalmente agora no começo. Nós vamos falar somente de estatística descritiva. Então, para a gente fazer estatística, a gente vai estudar o comportamento de certas variáveis, né? Então, a primeira coisa é definir o que são as variáveis estatísticas, né? Então, as variáveis estatísticas são todas as variáveis que assumem valores. Esses valores podem ser números ou podem ser qualidades. Não precisam ser exatamente somente números, elas podem ser qualidades. Então, exemplo de variáveis estatísticas, né? O sexo das pessoas. O sexo das pessoas é uma variável estatística, né? Ela é uma variável que assume valores do tipo masculino, feminino, outros, né? Mas é uma variável que assume valores, né? Outro exemplo de variável estatística, a idade das pessoas, né? A idade das pessoas também é uma variável estatística, assume valores que nesse caso são números, né? Ou números de anos e meses. Vocês podem descrever a idade usando a, como é que eu diria? Usando o, a unidade que você quiser, né? Você pode falar a idade em anos e meses, ou só em meses. Pode falar a idade em dias também, você que escolhe, mas você pode falar da idade em qualquer unidade que você quiser. Mas vejam que é uma variável, a idade é uma variável essencialmente diferente da variável sexo, porque no sexo você tem dois, três, quatro valores possíveis para a variável sexo, dependendo de como você classifica o sexo das pessoas. Na idade, você tem uma infinidade de possibilidades de valores, né? Seja em anos, seja em meses, seja em dias. Você pode ter idade de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, qualquer número de anos aí. Se forem dias, então muito mais possibilidades, né? Então veja que a idade é uma variável essencialmente diferente da variável sexo, né? Você pode também ter outras variáveis estatísticas, por exemplo, peso. O peso das pessoas, o peso de uma certa de um certo produto que vai ser vendido, né? O peso de um animal, né? Então, o peso é também uma variável estatística que assume valores que podem ser os mais diferentes possíveis, mas também é expresso em números. Vejam que peso é uma variável estatística muito parecida com idade, que assume muitos valores numéricos, né? Outro exemplo de variável estatística poderia ser a cor dos olhos das pessoas, né? A cor dos cabelos, né? Então, se você pensar na cor dos olhos, a cor dos olhos é uma variável que assume valores restritos, por exemplo. Deve ter olhos verdes, olhos azuis, olhos pretos, olhos castanhos, né? Não deve, se você quiser, ainda pode colocar mais uma ou duas qualidades aí de cor dos olhos, mas você não tem muito mais possibilidades para a variável cor dos olhos. Então veja que cor dos olhos é uma variável estatística que está muito mais próximo da variável sexo do que da variável idade e peso, né? E assim por diante. Então vocês podem ter vários tipos de variáveis estatísticas, e a ideia da estatística é utilizar métodos diferentes para cada uma desses tipos de variáveis, né? Então por isso que a gente precisa de antemão saber com que tipo de variável nós estamos lidando, tá? Então nós vamos classificar essas variáveis estatísticas, então. Como que a gente pode classificar essas variáveis estatísticas? Então a gente pode dizer que as variáveis estatísticas vão ser de dois tipos. As variáveis que eu vou chamar de qualitativas ou categóricas. Então, se vocês ouvirem a palavra qualitativa ou categóricas, é o mesmo tipo de variável.
ou então as variáveis podem ser quantitativas. Tá ok? Então a primeira diferenciação entre as variáveis estatísticas são essas. Eu vou ter as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas eu ainda vou subdividir em dois tipos. As variáveis nominais e as variáveis ordinais. Qual que é a diferença dessas variáveis qualitativas? Então, as variáveis qualitativas são aquelas que têm qualidade, que assumem valores qualidades. Por exemplo, o sexo é uma variável qualitativa, porque você vai ter o sexo masculino, feminino, outros. Então, são qualidades das pessoas ou dos animais que você está estudando, ok? Então, sexo é uma variável qualitativa, né? Cor dos olhos é uma variável qualitativa, porque você está estudando uma qualidade do indivíduo, né? Que são as cores dos olhos. Então, essas variáveis, elas são qualitativas. Eu posso ter também variáveis qualitativas do tipo grau de instrução básico, médio, superior ou pós-graduação. Então, quando eu defino essa variável grau de instrução dessa maneira, eu também tenho uma variável qualitativa, né? É uma variável que assume qualidades. Ou o indivíduo cursou só o ensino básico, fundamental, ou o indivíduo cursou até o ensino médio, ou o indivíduo cursou até a faculdade, acabou a faculdade, então ele tem um nível superior, ou ele fez uma pós-graduação, então ele também tem um nível de instrução pós-graduado. Vocês percebem uma diferença entre, por exemplo, a variável qualitativa sexo e a variável qualitativa grau de instrução? Percebam que a variável qualitativa sexo, vamos pensar só no sexo masculino e feminino. Não existe uma razão do sexo masculino ser melhor ou pior do que o sexo feminino. Então, nesse caso, como a variável assume qualidades que não podem ser sobrepostas uma à outra, no sentido de que uma é maior ou menor do que a outra, é melhor ou pior do que a outra, nesse caso, então, a variável qualitativa ela é uma variável nominal, porque os nomes que ela adquire não tem diferenciação se uma é melhor ou pior do que a outra, se uma é maior ou menor do que a outra. Enquanto que o grau de instrução é uma variável qualitativa, mas que me permite uma certa ordem às categorias que essa variável assume, né? Nos valores que essa variável assume. Então, o grau de instrução da variável, ou melhor, a diferenciação do grau de instrução entre fundamental, médio, superior e pós-graduação me permite uma ordem nesses valores possíveis. Então, quem fez o ensino médio tem um grau de instrução maior do que quem fez ensino fundamental. Quem fez ensino superior tem um grau de instrução maior do que quem fez só até ensino médio. E quem tem pós-graduação tem um grau de instrução superior a quem fez só um grau de instrução maior, né, do que quem fez o grau de instrução superior. Tá? Então, não é a variável grau de instrução, como me permite uma certa ordem, ela vai ser uma variável ordinal, qualitativa ordinal. Né? Por exemplo, outro exemplo que eu poderia citar, é, conceitos, né? Os conceitos que vocês tiram aqui na UFBC nas determinadas disciplinas. Tá? Então, os conceitos, vocês têm conceito A, B, C, D e F, né? Então, essa é uma variável qualitativa, porque é uma qualidade que vocês obtêm no final da disciplina, vocês foram aprovados com A, B, C e D, ou foram reprovados com F. E essa variável, conceito que vocês tiram em cada disciplina, ela é uma variável que permite uma ordem, né, nos valores possíveis que ela assume. Então, se você tira um A, você tem um conceito melhor do que quem tirou um B, que é melhor do que quem tirou um C, que é melhor do que quem tirou um D, que por sua vez é melhor que quem tirou um F. Então, o conceito que vocês tiram aqui nas disciplinas
é uma variável qualitativa, porém ordinal, né? Espero que tenha ficado clara a diferença entre variáveis qualitativas nominais e ordinais. Já as variáveis quantitativas, elas podem ser divididas ainda em variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas, né? As variáveis quantitativas, então, são aquelas variáveis que se expressam por números. Então, o peso, a altura, idade, o que mais que vocês podem... Ah, se vocês estão medindo algum objeto, então o tamanho do objeto, né? Se vocês estão medindo a quantidade de volume que existe dentro de, de um certo recipiente, né? Então o volume também é uma variável quantitativa. Mas vocês podem perceber, por exemplo, que a variável ano, se você expressa essa variável ano em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, essa variável assume só valores dentro do conjunto dos números inteiros ou dos números naturais. Então, essa variável quantitativa 1 ano, que assume os valores 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu poderia dizer que ela é uma variável quantitativa discreta. Enquanto que você pensar que o peso, que pode ser medido até a precisão que você quiser, dependendo da balança que você tem, você pode medir até gramas, até décimos de grama, até centésimos de grama. Então você pode ter a precisão que você quiser aqui nas variáveis quantitativas. Então, nesse caso, né, no peso, né? Então, nesse caso, o peso seria uma variável contínua. Mas você também pode pensar uma variável quantitativa que pode assumir tanto valores que podem ser considerados discretos, ou então, dependendo da precisão, assumir valores que eu posso considerar contínuos, né? Então, a própria idade que eu falei, que você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que assume valores nos naturais, ela pode ser variável discreta, mas eu posso considerar também que ela pode ser variável contínua, tá ok? Então, a variável contínua, nesse caso, se eu expressasse a idade em 1 ano, 3 meses, 2 dias, 4 horas, 20 minutos, 10 segundos, né? Então, se eu tenho toda essa precisão na variável idade, então ela é uma variável quantitativa contínua e não mais discreta. Então veja que a diferença de uma variável quantitativa discreta ou contínua, ela passa pela precisão com que eu estou medindo essa variável quantitativa. Se ela tem uma precisão que me permite fazer até uma casa, 2 casas, 3 casas depois da vírgula, né, da unidade que eu estou usando, ela é uma variável contínua. Se ela é uma variável quantitativa que eu estou medindo só em números inteiros, então ela é uma variável discreta, tá ok?